Saudações, professor. Aqui é José Ribamar. Eu vou fazer a apresentação sobre singularidade para a disciplina de variáveis complexas do curso de Engenharia da Computação da Universidade Estadual do Maranhão. Bom, inicialmente temos os tópicos associados. Primeiro eu vou falar do conceito, a classificação atrelada aos tipos, alguns teoremas e métodos. Tá. Inicialmente, qual é o conceito da singularidade? Singularidade ela remete a uma coisa única. Então, como podemos ter aqui essa observação no topo da apresentação. Uma função f é analítica em um ponto z0 se ela tiver uma derivada em todos os pontos de alguma vizinhança de z0. Voltando para a parte principal do slide, temos que um ponto z0 é uma singularidade de uma função f se f deixa de ser analítica em z0, mas é analítica em algum ponto de qualquer vizinhança de z0. O que isso quer dizer? Uma função normal sendo analítica e diferencial, ela pode ser analítica em diversos pontos da vizinhança em torno do ponto z0. A singularidade diz que apenas um ponto dessa vizinhança vai ser de forma analítica, na referência para a função, que no caso está usando a função f de exemplo, né? Tá. E qual é a classificação dos tipos, né, das singularidades? Nós temos a singularidade isolada, que é o quê? É um ponto singular que possui uma vizinhança perfurada, onde a função é perfeitamente analítica. Basicamente, é um ponto em que está sozinho em uma pequena região. Como podemos pegar esse exemplo aqui que eu coloquei mais abaixo? F de z de 1 sobre z. O ponto z0 é uma singularidade, porque fazendo a substituição, teríamos 1 sobre 0. Já daria um problema, daria um erro, uma divisão por zero. Então só teríamos essa situação nesse ponto em que z fosse igual a zero. Se z fosse diferente de zero em qualquer um dos outros casos, teríamos uma diferença. Teríamos algum caso que, dependendo do número do denominador, o f de z poderia ir para infinito e assim poderemos ter vários outros tipos. Só que a singularidade é quando o ponto z é igual a zero. A singularidade não isolada, que é o que está mais abaixo, é quando temos um acúmulo de singularidades, é quando temos mais de uma singularidade. Como podemos ver nesse exemplo que eu coloquei aqui, que é f de z de 1 sobre seno de 1 sobre z. Tendo que seno de 1 sobre z é igual a zero, vamos ter que 1 sobre z é igual a n vezes π, fazendo uma relação, né? Vamos ter que n é uma somatória de mais ou menos os números em progressão. E z acaba no fim sendo 1 sobre n vezes π. Isso é só umas relações conceituais, mas basicamente é quando uma função diferenciável ela vai ter mais de um ponto analítico em torno do seu ponto, né? No caso das vizinhanças. Nas singularidades isoladas, nós temos a série de Laurent. Essa série de Laurent, ela como eu posso dizer, ela é bem utilizada porque, nesse caso, a série de Taylor ela é um pouco inadequada, pois ela exige o mundo perfeito, que o mundo perfeito nas funções analíticas é a analiticidade, que ela aborda um conceito, né, de que as funções elas são perfeitas, analíticas e diferenciáveis. Nesse exemplo que temos aqui, essa somatória em f de z vai de a n, perdão, de menos infinito até infinito, de a de n vezes z menos z0 elevado a n. Essa fórmula a gente pode dividir em duas outras partes, que é a parte principal, que é essa primeira, f de z, que nós temos que n inicialmente em 1, b de n sobre z menos z0 sobre elevado a n, mais outra somatória de n igual a zero inicialmente, indo até infinito, de a de n vezes z menos z0 elevado a n. Temos, no caso, a parte principal e a parte analítica. A parte analítica, ela é relacionada à série de Taylor, porque ela é bem comportada, é analítica, como já diz o nome, né? A principal é a fonte do comportamento singular, que no caso da singularidade, né? Ela causa um problema quando o z, podemos assumir um valor de z, no caso z0. Aí poderíamos ter um problema, que não é bem um problema, mas é a relação direta com a singularidade, que tira esse mundo perfeito, entre aspas, né? Do, das equações analíticas. Aí, mais abaixo, é só uma forma de representar essa somatória de uma outra forma. A gente também, no caso ali, seria assumindo, né?
o z alguns valores, os valores para n, na verdade. Aí b de 1 sobre z menos z0, b de 2 sobre z menos z0 elevado ao quadrado, mais aí a parte analítica da somatória, que é a0 mais a1 vezes z menos z0 mais a2 e assim sucessivamente. Para isso, nós temos também os tipos das singularidades. São três tipos: removível, essencial e polo. No removível, é um caso assim como se ele fosse que ele desse uma tensão falsa. É relacionado à série de Lagrange, a parte principal ela é inexistente, porque no caso todos os coeficientes são nulos. Ela não está definida, no caso, no ponto do z0, mas ela se aproxima para os valores finitos em relação ao ponto, se utilizarmos o ponto z0, né? Tá. Se utilizarmos a série de Taylor para verificar, temos que, por exemplo, se definirmos f de z0 igual a zero, a função torna-se analítica em z0. F de z igual a seno de z sobre z. Aí, né, temos uma série resultante em potências negativas de z, em que a parte principal é nula. Então, temos uma singularidade removível aqui nesse caso, onde podemos ver aqui perfeitamente. F de z é igual a 1 sobre z vezes z menos z ao cubo sobre 3 fatorial. Aí sempre expoente é igual ao valor do denominador exponencial. Como é? Enfim. Aí temos a igualdade. A1, que no caso é a parte lá principal. Z ao quadrado sobre 3 fatorial. Mais z sobre 4 sobre z elevado a 4 sobre 5 fatorial. E assim sucessivamente no caso da somatória que temos no slide anterior da parte analítica. E o primeiro membro é a parte principal. Só uma analogia. Então temos também a parte dos polos. Esse polo é como se, como eu posso dizer, ela tem, a parte principal tem um número finito de termos, digamos assim, e existe um inteiro nessa quantidade finita, em que m é maior ou igual a 1, em que b de m é diferente de zero, e b de n é igual a zero, para todo n maior que m. Pensamos que Z0 é um polo de ordem m, no caso é um polo simples. Se m de 1 é chamado de polo simples, nós podemos ter que o polo vai, no caso, para infinito. Esse é um dos conceitos. O polo vai para o infinito de uma maneira previsível. Então podemos controlar de acordo com as funções. A ordem m nos diz o quão rápido essa ida para o infinito vai de acordo com a função. Nesse exemplo aqui nós temos que f de z é igual a b de m sobre z menos z0 sobre m. No caso, a somatória semelhante à analítica e principal, como vimos anteriormente. Bom, na essencial, na singularidade essencial, nós temos que é quando temos um grande problema. Relacionando a série de Lagrange, a parte principal é o número infinito de termos, no caso, dessa vez não nulos. Aí o comportamento na sua vizinhança acaba sendo um problema, como diz no slide. Em qualquer vizinhança, por menor que seja, de uma singularidade essencial, a imagem da função é um conjunto denso em C. Isso significa que a função ela vai assumir valores arbitrariamente próximos de qualquer número complexo que possa existir. Então, a parte principal tem valores infinitos de termos. Logo, Z0 é uma singularidade essencial. Nesse exemplo que temos, f de z igual a e elevado a 1 sobre z em z0, usando a série de e elevado a w com w sendo 1 sobre z, nós temos essa série aqui infinita de termos, no caso, dessa vez não nulo, diferente lá do método removível. Aí, com essa série, nós temos f de z igual a 1 mais 1 sobre z, mais 1 sobre 2 fatorial de z ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial de z ao cubo, e assim continua a somatória da série. Aí, nessa parte se encaixa o teorema dos resíduos de Cauchy. Nesse caso do teorema dos resíduos, nós temos uma função de fz em que essa singularidade isolada, que é denotada por RS de f de z0, é a coeficiente B1 da sua série de Lagrange. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse B1 ele tem uma importância relacionada porque todos os valores eles podem acabar, como eu posso dizer, sendo anulados da integração, mas o B1 acaba sendo o único termo
em que permanece após essa integração. Então, por isso que isso tudo gira em torno do coeficiente B1 na série de Lagrange, para poder ter essa validação. No teorema de Cauchy, a integral de uma função fz ao longo do caminho fechado simples é igual a 2πi vezes a soma dos resíduos em todas as singularidades que estão dentro do caminho C. Nós temos então aqui essa integral de C, de f de z dz, 2πi, a somatória de k, né? O r é s, que lá acabamos de citar, f de z de zk, nesse caso para zk dentro de C. Isso é um problema de cálculo de integral de linha, como podemos ver aqui no símbolo, que no caso ele transforma ao mesmo tempo em um problema de álgebra. Nessa fórmula aqui a gente pode encontrar problemas de singularidade de função, podemos ver também cálculo de resíduos para cada um dos pontos, podemos identificar, no caso, quais estão dentro do contorno de integração, a gente pode verificar também a somatória dos resíduos, multiplicar pelo 2 πi, que no caso foi utilizado nesse enunciado aqui, né, do conceito, e tem uma certa, tem essa importância por conta dessa utilização e pontes, né, para explicar outros tópicos. Temos então levando toda essa analogia para o cálculo dos resíduos. Nesse caso, nós trazemos lá para os tipos das singularidades, que é removível, que é como a parte principal não existe, B1 é igual a zero, logo o resíduo sempre é zero. A singularidade essencial, geralmente não há uma ligação para facilitar o caminho. Então, temos que encontrar termos para a série e descobrir qual é o nosso B1. Já nos polos, considerando o polo simples igualando M a 1, nós temos que o RS de f e z0, de limite de z tendendo a z0, de z menos z0 vezes f de z, nesse caso, se f de z for igual a p de z sobre q de z, com p de z0 diferente de zero, q z0 igual a zero, e a primeira derivada de q no caso, né, de z0 diferente de zero, nós temos a fórmula do quociente. E dessa forma nós conseguimos chegar na fórmula da derivada, que é o RES, f de z0, igual a p de z0, q' de z0. Dessa forma, nós chegamos nós podemos chegar na parte também da fórmula para polos de ordem m. Inicialmente mostramos aqui, inicialmente aqui dos cálculos de resíduos, temos as fórmulas que levam a cálculo dos polos simples, que é m igual a 1. Para polos de ordem m, nós temos uma diferença. Podemos notar que o limite já é utilizando m para fazer uma aproximação mais relevante. Temos RS de f de z0 igual a 1 sobre m menos 1 fatorial e limite de z tendendo a z0 de d elevado a m menos 1 sobre dz elevado a m menos 1. Isso tudo multiplicado por z menos z0 elevado a m vezes f de z. Aí com isso a gente pode calcular tanto os resíduos quanto descobrir alguns fatores, como eu acabei de explicar há 2 slides atrás, que é encontrar a singularidade de função, identificar quais pontos estão dentro do contorno de integração, calcular resíduos para cada um dos pontos, somar os resíduos e multiplicar pelo fator que quisermos. Isso tudo acaba ajudando por conta que podemos utilizar essas funções para calcular problemas de integrais de linha e problemas de cálculo e transformar logo em problemas de álgebra e às vezes facilitar o cálculo e o tamanho, né, da conta toda. Com isso eu finalizo minha apresentação e muito obrigado.